Segundou com mais um Ideias de Segunda. Toda segunda-feira uma série de novas ideias de segunda categoria por aqui. Segundou, Beli. Segundou, Felipe. Hoje estamos aqui na 45 com duas sócias da empresa muito especiais. Estamos aqui com a Júlia e com a Alexia. Sejam bem-vindas, gurias. Primeiramente, eu gostaria que vocês introduzissem um pouco da trajetória profissional e da trajetória da empresa também, para o pessoal conhecer. Perfeito, posso começar aqui. Muito prazer, pessoal. Muito felizes aí, né, de participarmos desse podcast. Então, bom, primeiro, né, falando da 45, a 45 é uma empresa de consultoria em gestão que tem 10 anos, né, foi fundada pela Luciane e pela Jéssica, nossas sócias aqui na 45, e é uma empresa, né, que sempre valorizou muito as coisas essenciais que têm a ver com gestão, né, e eu e a Alex somos a prova disso, né, a gente realmente nós estamos aqui há 7 anos, né, então a gente passou por muitas etapas e a gente pretende aí contribuir muito. Mas bom, basicamente a 45 começou, né, muito com o contexto de pequena e média empresa, com essa crença de que a gestão ela pode potencializar as empresas e fazer realmente a diferença na vida do empreendedor, das pessoas realmente que estão envolvidas com o empreendedorismo no geral. E a gente entendeu que tinha uma lacuna de realmente, né, gestão dentro desse tipo de empresa. E a gente focou muito sempre em execução, em garantir que a empresa realmente fosse de um patamar para outro, com foco na execução de projetos estratégicos, enfim. Então, vou passar aqui para a Alexia também, se ela quiser contribuir um pouquinho. Mas eu e a Alexia vivemos muito desde, né, dos 3 anos de 45 para hoje, e fomos crescendo muito aqui dentro. Entramos nós duas como estagiárias e agora somos sócias da 45. Então, enfim, só contextualizei aqui um pouquinho. Boa, e acho que só contribuindo aqui, a 45 ela acredita muito que o diferencial é ser esse braço de gestão e de execução de parceria mesmo das empresas, né? Até minha pergunta depois para vocês vai ser por que vocês acham que a 45 se chama 45? O que o nome significa? Então, façam seus chutes, mas a 45 então entende que o trabalho de gestão ele é recorrente, né? Então a gente até estava falando que a maioria das empresas de consultoria trabalham por projetos, trabalham por 1 ano, 6 meses, tem início, meio e fim. E a 45 ela se propõe a ser um trabalho recorrente. Então a gente inicia o trabalho com as empresas sem uma data de finalização, a gente fica até onde fizer sentido, até quando fizer sentido. Hoje o nosso tempo de permanência está em 25 meses, então um pouco mais de 2 anos, mas tem empresas que estão há 5, 4 anos conosco, porque na medida que os anos vão passando, os problemas também vão se renovando, então acaba que a gente sempre está fazendo uma coisa diferente. E aí, sobre mim e a Júlia, então, a gente entrou na 45 juntas, né, há 7 anos atrás, e muito legal também ver o amadurecimento da 45, mas principalmente o nosso também nesse mundo que antes era totalmente desconhecido por nós. Eu não entendia nada de gestão, não sabia nada do conteúdo em si, de administração, enfim. Então, também foi uma jornada da gente crescer bastante. E aí, já queria trazer uma provocação para vocês. Chega um momento que esgotam os problemas? Essa é uma ótima pergunta. E até a gente fala que os clientes, muitas vezes, eles chegam aqui, não, em 1 ano eu vou resolver esses problemas e, né, e aí a gente vai cancelar o trabalho e tal. E o que acontece, a gente até criou uma matriz de maturidade de gestão, que se vocês quiserem acessar, tem até, né, nas nossas redes sociais, no site também, tem um quiz para responder a matriz e tal, que tem as temáticas de gestão. E a gente sempre fala que os problemas eles vão mudando, né? Então, com o crescimento, eu resolvi o problema de estrutura de pessoas nessa minha etapa. Se eu cresço, muitas vezes o problema ele volta, né? Então, dependendo da etapa, tu sempre vai ter um problema diferente. Então, realmente, por isso que a Alexia mesmo falou sobre os problemas se renovarem. É porque realmente a empresa mudou de patamar. Não quer dizer que ela retrocedeu, né? Então, o nosso papel como consultoria, ele acaba sendo trazer luz àquele problema que está travando a empresa de crescer no momento, né? Então, acaba sendo isso. O problema, ele muda. Antes ele talvez era comercial e depois ele passou a ser de operação, ou ele passou a ser de gestão. Então, depende do momento da empresa e do contexto e do desafio, né?
Eu acho que só vale comentar também num conceito que a gente criou, que é a diferenciação entre o que é o problema bom e o que é o problema ruim. Então, a gente fala isso muito com os nossos clientes e também é legal que dá para fazer analogia até na nossa vida pessoal. Mas para nós, gestão é resolver problema, mas é resolver os problemas bons, que para nós é justamente aquele problema que tu resolvendo, tu leva a empresa para outro patamar. Então, a gente sempre dá o exemplo de um problema ruim, então, tenho ali uma questão com a minha equipe, de eles não estarem estando bem, ou preciso trabalhar mais ali aquele senso de equipe, enfim, tô tendo problema ruim de picuinha entre a equipe. Se tu resolve esse problema, a empresa ela não muda de patamar, tu só vai estancar e, né, é o típico problema ruim que tu vai te demandar energia, vai te estressar, tu vai colocar um tempo ali para resolver e aí resolvendo nada muda, né? Só não vai piorar. E o problema bom, na verdade, seria como que eu vou desenvolver essa equipe para ela performar melhor, para a pessoa conseguir se desenvolver, para ela conseguir crescer frente à expectativa dela. Então, é colocar energia realmente nos problemas certos, que para nós são esses problemas bons. Então, bem como a gente estava falando, os problemas bons, na nossa opinião, eles vão se renovar, porque cada vez mais vão aparecer oportunidades e questões para a gente resolver, para realmente fazer a empresa evoluir. Então, são nesses problemas que a gente tem que se focar. Obviamente, o nosso trabalho também é resolver problema ruim, muitas vezes. Às vezes precisa passar por isso até para conseguir focar nas coisas certas. Mas se tu fica só nos problemas ruins, também a gente vê que, no fim, a gente fica estagnado. Então, a gente tem que estar constantemente buscando quais são esses problemas bons. E até respondendo a Beli, felizmente, no caso, não acabam os problemas, né? Até porque isso acaba sendo bom para vocês e agora vocês passaram a fórmula que é infinita, então, porque sempre resolvendo um problema vai surgir outro. E aí tem situações que é um problema bom. E isso que eu queria entender, assim, porque quando eu vi até na comunicação de vocês em relação ao problema bom, eu tava com a visão de que era meio que uma visão otimista, assim, copo meio cheio e meio vazio. Um problema horrível, mas na realidade a gente sempre vai ver como um problema bom. E é isso que eu queria entender. Todo problema ele pode ser bom pela visão, e o quanto é bom ter problemas, então, e o quanto vocês conseguem ter essa visão, porque dependendo se você pega uma empresa, então, que vocês vão trabalhar, e não sei se já teve caso de chegar lá e não tem problema nenhum. Ou seja, isso é ruim, porque então não tem movimento, não tem algo que provoque esse problema, já que vocês estão trazendo que, e é até legal essa visão de que ter problema é um sinal de vida, um movimento de estar caminhando para algum lugar que seja. Pode ser para trás, para frente, mas tá em movimento, assim, né? Boa pergunta, e até me lembrou a analogia com o próprio médico, né? Teoricamente, se o médico também tá ali 100% saudável, também não teria trabalho, não teria o que fazer. Mas eu acho que é um pouco diferente no nosso contexto, porque quando a gente entra numa empresa que não tem problemas ruins, para nós e para o cliente é infinitamente melhor. Então, a gente prefere clientes que também estejam num contexto que, obviamente, é mais raro, mas que já estejam mais bem estabelecidos e realmente tenham oportunidades de crescimento, tenham problemas que às vezes são difíceis de resolver, mas aquele problema difícil que exige penso, que exige raciocínio, que exige desenhar uma solução diferente do que foi feito até então, mas não aquele problema ruim que a gente remete a um problema que vai te estressar, que vai realmente ter um aspecto e um viés negativo, né? Então, para nós, quando não tem esses problemas ruins, eu acho que é inclusive melhor, porque a gente consegue daí sim fazer gestão, porque muitas vezes quando a gente tem muitos problemas ruins, a gestão fica em segundo plano, né? Então, eu quero resolver ali, apagar o incêndio, eu preciso viver o dia de amanhã, eu não quero pensar no crescimento aqui da equipe, eu não quero pensar no meu plano comercial, porque eu preciso pensar em vender amanhã. Não quero pensar na minha estratégia para daqui 3 anos, porque eu nem sei se eu vou conseguir fechar as contas esse mês, né? Então, nesse contexto, é desafiador fazer gestão, porque, de novo, eu preciso resolver o problema que vai mudar de patamar. E muitas vezes eu preciso resolver o que vai me tirar da estagnação. Então, eu acho que nesse contexto é diferente do médico, porque mesmo quando não tem problemas ruins, para nós é inclusive melhor. E eu gostaria até de trazer um paralelo. Vocês hoje, como, diria, administradoras dessas empresas, analistas de gestão, talvez venham a ser melhores do que os próprios psicólogos para resolver esses problemas, porque vocês têm uma visão macro. E às vezes o que uma terapia faz é muito mais uma anestesia de uma dor do que traçar soluções e ter essa visão racional que o administrador tem. E já trazendo uma ideia de segunda,
Então, por que não existir um psicólogo, né? E até tu pode complementar dentro da empresa que possa fazer essa análise tanto para empresas, né? E aí resolver problemas de clima, mas também fazer uma análise para pessoas físicas. Porque, bom, né? Às vezes precisa tratar a pessoa física antes da jurídica, e aí o trabalho de vocês, de fato, ter sucesso. Perfeito. E até é legal comentar, né, esse ponto que tu tá trazendo, e até linkando com a tua pergunta antes da perspectiva que tu tem sobre o problema. Eu acho que a gente sempre tem uma perspectiva positiva independente do problema, porque senão a gente vive numa sensação de peso, né? E muitas vezes, por mais que a Alexa tenha trazido de que a gente prefere, né, empresa que tenha problemas bons, a gente lida com muita empresa que tem problema ruim, né? Mas a gente tem que mudar a mentalidade do empreendedor para qual problema focar, né? Se eu focar no problema ruim, que é no apagar o incêndio, no longo prazo vai surgir só problemas ruins, né? Então, se eu focar no problema bom, que é o que a Alexia falou, que é eu vou construir, por exemplo, uma nova estrutura comercial, diferente de, eu só vou fechar ali o cliente que tá me dando um problema. É diferente a perspectiva que tu olha. E aí, já linkando com a terapia, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Dependendo da forma que tu traz num processo terapêutico, eu acho que, obviamente, o profissional, ele consegue enxergar ele consegue te trazer de uma forma, né? E o que acontece? Que com a gente tem todas as perspectivas. A gente sabe o lado do fulano, do ciclano, sempre tem os dois lados e tem a verdade, né? Então, a gente acaba conseguindo trazer esses lados e fazer com que o fulano, que talvez para o seu terapeuta traria de uma forma, porque o fulaninho me fez isso, a gente consegue trazer, inclusive, a outra perspectiva, porque a gente está tendo esse olhar macro em relação ao contexto. Então, mas voltando à tua ideia de segunda aí sobre o que essa terapia e esse olhar de quase consultoria de pessoa física contribui, a gente sente que sim, o nosso trabalho, quando a gente tem essa capacidade de potencializar o empreendedor, que é a pessoa física, tem um impacto muito maior no negócio, até porque a gente fala que o tamanho da empresa é do tamanho do empreendedor. Então, no momento que o empreendedor limita o seu crescimento pela mentalidade e tudo mais, a empresa é limitada de crescer, né? Então, a gente realmente sempre fala, a gente tem que se colocar num lugar de a gente consegue ir até aqui e o resto é a pessoa que tem que fazer. Então, com certeza, eu acredito muito que se tivesse, né, um psicólogo que contribuísse realmente e trouxesse provocações que fizessem sentido, contribuiria muito para a empresa ir de um patamar para outro, porque no fim é isso, assim, muitos empreendedores são a empresa e vice-versa, né? É como se vocês fossem as eternas líderes no quarto do líder, assim, do Big Brother, meio que assistindo tudo, as câmeras, que cada um tá fazendo, planejando, pensando. E aí, pegando o link com isso do psicólogo, eu queria entender o quanto nesse mercado de consultoria ainda reside, ou não, uma cultura, a mesma cultura do psicólogo hoje, que já está se transformando, mas que ainda tem de que talvez eu vou procurar uma terapia se eu estiver mal. Ou, né, no mais senso comum, mais ignorante, se eu estiver, tá fazendo terapia, tá fazendo psicólogo, tá louco. E o quanto isso está vinculado à consultoria também ou não. Tipo, eu vou procurar uma consultoria porque a minha empresa está mal, tá louca, então ela está precisando de algo, de um remédio, então no caso de uma terapia, e aí eu vou procurar. Ou se isso não é não já foi, não é mais, em que estágio nessa historinha a consultoria hoje está, e vocês também, né? Eu vou falar um pouquinho, depois a Alexia também pode complementar. Mas, assim, com certeza tem, né, esse senso de estou com um problema, quem vai me ajudar a resolver? Vou buscar uma consultoria. Então, assim, isso acaba sendo, sim, um padrão, né? Assim como acredito que para terapia acaba sendo a mesma coisa. Mas o que a gente tem visto é que muitas vezes, inclusive os nossos próprios clientes, eles são influenciadores da nossa marca no sentido de conseguir trazer a perspectiva para outros do tipo, tu tá bem? Eu tô, né, eu trabalho com a 45 e tem sido muito bom. Então, eu sinto que, inclusive, a terapia, né, eu falo, eu já incentivei terapia para
Todas as minhas amigas, eu acho, muitas amigas começaram por isso. Então, eu acredito que muito dessa ressignificação vem a partir da indicação, né? Então, a gente percebe muito disso. E a gente percebe que as empresas que vêm nesse qual que é o meu próximo passo, no tipo, já resolvi aqui os meus problemas básicos e tô querendo entender quais são os próximos, são aqueles que a gente mais, inclusive, consegue gerar um resultado rápido, porque, né, vem com um novo olhar e, como a Alexia falou, talvez vem com a base de problemas ruins já resolvido. Mas, obviamente, ainda a maioria acaba sendo clientes que têm, né, alguma trava, que têm algum desafio maior. Então, sim, a gente consegue ajudar nesses casos também. Mas, em resumo, eu acredito que está sendo ressignificado à medida que também os clientes vão saindo mais satisfeitos e vão entendendo realmente o que é a gestão e o que a gente consegue fazer de diferença, né? E ao mesmo tempo, eu também vejo que tem aqueles clientes que é o contrário, eles querem estar organizados para daí sim conseguir contratar uma consultoria ou a 45 ou qualquer consultoria. Então, direto a gente tem clientes que estão muito no operacional, né? Quando o empresário, o gestor ali, ele tá muito na operação, às vezes ele nem consegue ter tempo para realmente tomar as decisões para o negócio dele, pensar mais a longo prazo. E aí tem essa crença de que não, primeiro eu vou organizar e me estruturar para daí sim eu poder contratar uma consultoria e até conseguir fazer uso daquele recurso que eu tô colocando, né? Eu tô fazendo um investimento financeiro, então só vou contratar quando eu tiver tempo para usufruir, para conseguir me dedicar. E também essa crença de que eu preciso ter tempo para implementar tudo que a consultoria tá me demandando. E aí acho que entra a proposta de valor da 45 que a gente vai executar junto, né? A gente não vai simplesmente chegar para a pessoa e dizer o que ela tem que fazer, a gente vai acompanhar e vai executar junto durante esse caminho. Então, muitas vezes eles veem que às vezes pode ser um peso colocar a consultoria, porque eu vou sair com mais tema de casa, mas a gente se propõe a realmente andar no lado e facilitar esse trabalho. Então, eu acho que tem a crença, essa que a gente falou agora, mas também essa de eu preciso me estruturar para daí sim conseguir contratar uma consultoria. Sim, então seria muito além de vocês conseguirem organizar a casa, mas propor novos cômodos. E agora eu queria puxar um tópico. Eu vejo hoje que a atuação de vocês é em diversos ramos da gestão. A gente falou desse ramo pessoal, mas também vai para o ramo financeiro, ramo de estratégia. E gostaria de provocar, então, falando de IA. É um tema bem batido, mas um dado que eu achei bastante impressionante é que a Amazon planeja substituir 600 mil empregos por robôs até 2033. E a gente falando de Amazon, que hoje é uma das empresas que mais inova e mais disruptivas, eu fiquei me questionando como é que isso vai se refletir quando a gente está planejando a gestão de um negócio. Isso, vocês já estão pensando isso hoje quando a gente fala de produção, em trocar por inteligência artificial, mas sem ser aquilo óbvio de automação de processos? Não, modificar de fato as linhas de produções? Como vocês veem isso hoje? Esse é um desafio, né? E eu sinto que cada um enxerga de uma forma inteligência artificial e tá sendo uma discussão constante, né, em todos os nossos clientes, assim, em relação a o que deve ser feito. E parece que ainda ninguém entendeu exatamente como isso vai impactar o seu negócio, o seu contexto. Então tem sido desafiador também entender, né, como a gente vai provocar, né, essas discussões, mas acredito muito que o nosso papel como consultoria é provocar a discussão. O que vai ser a partir daí, como vai ser feito, vai depender muito do segmento, muito do contexto, né. A IA na 45 vai provocar mudanças de uma maneira, numa indústria vai ser completamente diferente, né. Na indústria talvez demande um investimento muito maior do que na empresa de serviço, no varejo vai ser de que forma. Então assim, em cada modelo de negócio, em cada segmento, é de uma maneira que vai impactar, né. Então, o que a gente sempre faz, assim, então, até nesse tema de no tema de até da reforma, né, tributária, cada contexto a gente realmente provoca, e entende a situação específica. E esse é um dos principais diferenciais também, que a gente realmente não tem aquele copia e cola, a gente vai realmente personalizar de acordo com o seu, né, segmento.
Mas, em resumo, é uma pergunta difícil de responder, porque justamente uma coisa que a gente fez na 45 e eu acredito muito que é muito importante fazer, é de a gente, de repente, fazer uma lista de todas as possíveis mudanças que podem acontecer no nosso negócio e a gente priorizar aquela que vai fazer a principal diferença, né? Porque não adianta a gente querer já colocar IA e dizer que o nosso negócio, né, é todo inovador, sendo que a gente está tendo que se adaptar às mudanças. Então, o que a gente fez foi fazer uma lista, priorizar aqueles primeiros que vão fazer a maior diferença, aqueles impacto, esforço também, né? E depois ir aos poucos acrescentando e entendendo outras formas, assim. Então eu vejo muito dessa maneira. Mas é uma coisa que, obviamente, nos clientes maiores, que têm uma capacidade até de investimento maior, impacta de uma forma, né? E eles conseguem agir de uma forma, e os clientes menores de outra, né? E como isso é fundamental, a gente ter essa clareza, ao invés de fazer o AI washing, que agora está muito na moda, exibir gráficos, dashboards e se mostrar inovador, sendo que se está fazendo mais do mesmo. Sobre isso, eu tenho uma ideia de segunda, de que, às vezes, né, o IA hoje é muito uma commodity. Então, eu não acho que a gente precise ter um responsável interno ou ter necessariamente dentro da empresa um braço que vai olhar para isso. A gente pode pegar uma mão de obra terceirizada e vai ser muito mais proveitoso. Pensando nisso, não sei se vocês conhecem o Dobra Labs, mas é uma empresa que eu sou muito fã. Ela foi fundada pelos mesmos fundadores da Dobra. Um deles é o Augusto Macena, que também já foi host aqui do Ideias de Segunda. Ele é um gênio. E eu sou suspeita para falar, porque eu sou uma grande fã do trabalho dele, mas a proposta da Dobra Labs é implementar IA em negócios fugindo do óbvio. Na Semana Caldeira, eles estiveram presentes, tanto atuando com ações para tornar ela mais dinâmica, mais inovadora, mas também com painéis. E foi o primeiro painel que eu vi com qualidade falando de inteligência artificial. Então, talvez pode ser um plano de futuro. Legal. Quando essa demanda começar a vir dos clientes de vocês, né, como tu mesma falou, talvez isso agora não seja uma prioridade, mas para não ter que estruturar isso internamente, eles são uma ótima opção para terceirizar. E sabe que tem um desafio também, que a gente entendeu quanto o investimento gera de retorno, né? Porque muitas vezes é isso, assim, os clientes, eles precisam entender o que vai gerar, né, de retorno e se vai compensar o investimento, porque também, né, acabam sendo investimentos um pouco mais altos em relação até essas consultorias, essas empresas que têm esse olhar de IA, mas com certeza, assim, a gente entende que são mudanças que vão ter que acontecer, né? Então, mas só complementando aqui, dessa dificuldade até de entender qual que é o lugar, qual que é o contexto que isso vai se desdobrar, né? Então, Só voltando rapidinho aqui antes do que a Alexa trouxe sobre muitas vezes a empresa ficar meio que talvez enrolando, achando que ainda não é o momento certo, porque precisa estar estruturado para aderir uma consultoria. Eu queria entender se daqui a pouco rola algum tipo de vergonha, assim, tipo, mas vou chamar uma consultoria, ai que vergonha, tá? Olha o que a gente faz aqui, ou se às vezes o pessoal fica meio que se explicando, não, mas isso aqui, ó, né, botei meu primo aí, isso aí a gente já vai arrumar. Se tem um pouco disso, dessa vergonha de trazer a consultoria e a casa não tá tão arrumada. E aí, só complementando com uma outra ideia de segunda também, vinculada a isso da IA, e talvez ir contra essa IA que está batida, IA Washington, que poderia ser de vocês oferecer, porque no caso vocês oferecem um trabalho totalmente humano e perceptivo do ser humano para humanos, empresas que são pessoas, e o do quanto poderia ser vocês fazerem uma campanha, enfim, daqui a pouco para Capital Lead ou algo do tipo de, ao invés de ser uma IA, na realidade é um humano. Só que usar isso como se fosse um produto que na realidade é o mesmo produto, só que quando todo mundo está oferecendo com algo que talvez que vocês fariam, ou que serviria como uma consultoria por meio de uma IA, mas na realidade vocês estão oferecendo o mesmo, mas por meio de um ser humano.
faça sua consultoria primeira consultoria por humanos, sei lá, meio que dá uma viajada pensando nisso. Vou comentar sobre a primeira questão, que sim, acho que acontece bastante isso de ter esse constrangimento, essa vergonha ou por precisar de ajuda, ou por também, no momento em que a gente entra, a gente roda um diagnóstico, a gente estava falando antes, e a gente faz um 360 e entende todas as áreas da empresa. Então, acontece bastante esse momento de a gente fazer perguntas, porque é um momento também de a gente explorar, e aí, basicamente, a gente pergunta, tem tal coisa? E a resposta é sempre não, 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 e a gente fica tranquilo, porque se também tivesse tudo, não teria por que a gente estar aqui, né? Mas acho que tem bastante isso de, nesse momento, a pessoa também até se deparar com realmente, nossa, não tenho muita coisa que seria importante. Já tive até clientes que pediam para não comentar que estavam trabalhando, que a gente estava trabalhando com a empresa dele, justamente por não ter essa exposição, assim, e de mostrar que tá precisando de ajuda, né? E até uma ideia de segunda também que eu tive é de, acho que podcast no geral, a gente estava falando, hoje é muito para apresentar uma história de sucesso, um case de algo que deu certo, e a gente pensa bastante de ter um podcast dentro da 45, inclusive acho que vocês estão estimulando de a gente ver que nem é tão complicado assim, no episódio de vocês também vocês falam isso, né, de que todo mundo poderia criar, e estimulando isso, mas também de por que não criar com os clientes da 45 histórias de fracasso ou de desafios e de problemas que eles passaram e de a gente compartilhar isso também para contribuir esse compartilhamento e a pessoa ver que o problema dele não é só dele, né? A gente falou bastante sobre isso também, mas de a pessoa sempre achar que o contexto dela é diferente, que na empresa dela é diferente. Não, mas vocês não estão entendendo porque aqui é diferente. E a gente, vendo 300, 400 empresas já, a gente vê que não é, né? São dores comuns, até por isso que a gente construiu a matriz, que tem uma jornada que vai ser comum a qualquer empresa que está crescendo. Então, os problemas, obviamente, eles mudam, mas eles tendem a seguir uma linearidade. Então, também de compartilhar esses fracassos, e não fracassos, mas desafios no geral. Não, só para não perder o gancho aqui, se vocês quiserem uma consultoria em relação aos podcasts. E me veio aqui rapidão também de 2 pontos para guiar aqui. Uma mini ideia de segundo, então, de que me veio do pesadelo na cozinha, sabe? De fazer porque me veio disso da vergonha que a gente estava falando, aquele episódio clássico que virou, acho que é o único que eu vi, na real, mas que virou meme, que é os caras descendo uma cozinha horrorosa, é o do chefe, o Jacan. E aí ele vai lá e faz uma consultoria nos restaurantes. Só que geralmente com restaurantes com muitos problemas ruins, né? E aí tem um clássico que virou meme, que é ele vai descendo com o dono, não é nem chefe, eu acho o dono. O Jacan vai ali, tipo, um troço horrível, assim. E aí ele fala, aqui é uma área, assim. E aí, tipo, isso virou um meme, assim. E aí me veio disso, daqui a pouco podia ser, ó, aqui é a ideia de segunda, mas desse pesadelo na empresa ou algo assim, Legal. de ir lá e filmar e mostrar os problemas. Então, a cozinha, só que no caso o escritório. E o outro ponto, rapidão também, de o quanto a Alexa falou isso ainda do lance da vergonha, e falando aqui como homem, dessa dificuldade de pedir ajuda e o quanto isso é um desafio ou não para vocês, uma objeção em relação ao mercado, enfim, e de fazer com que as empresas normalizem ter uma ajuda, então, de uma consultoria que falou, tipo, não quero que saibam, porque imagino eu que seja um cenário, fulano lá tá com a 45, ó, já era. 45, perdão. E o quanto desmitificar isso, assim, porque é normal pedir ajuda e às vezes pedindo ajuda a gente normaliza o problema que a gente tá enfrentando, que achando que é só com a gente. E aí aquele problema pode ficar muito mais leve. Isso, obviamente, não vale só para empresas, mas principalmente para nós, assim, às vezes a gente tá passando por um problema X, achando, e por não trocar com ninguém, aquilo a gente dá uma dimensão, um peso muito maior para ele do que talvez se a gente entender que todo mundo, ou que mais pessoas próximas nossas já passaram ou estão passando por aquilo, aquele problema, ele se torna um problema bom. Na verdade, com certeza essa é uma objeção, né, e é uma objeção, porque eu acho que muitas vezes
é dolorido, né, a gente pensar que a gente tá ali se dedicando, entregando ao máximo, e tem alguma trava, alguma limitação, né, mas a gente acredita muito que consciência é o primeiro passo. Então, assim, quando o cliente já chegou na 45, pelo menos para ouvir a nossa proposta de valor, já é um primeiro passo e a gente já sente que tem uma abertura para trocar sobre. E aí a 45 ela até nem se posiciona tanto como o conselheiro ou como o direcionador, mas como um parceiro. E aí até a proposta de valor de parceria, né, a nossa Par 45, que é um dos nossos principais produtos, né, que é justamente essa troca, porque aquela pessoa que realmente vai estar de fora do problema, nem emocionalmente envolvido, vai conseguir olhar com outros olhos, né. Então, muitas vezes, realmente, o discurso é: a gente tem um método de parceria em gestão, né, que vai realmente trazer e até trazer uma disciplina de gestão que muitas vezes é uma dor do empreendedor, que é ele tá ali, surgiu um desafio, ele vai despriorizar a gestão, ele vai despriorizar a reunião estratégica, ele vai despriorizar olhar para o financeiro. E a gente é um compromisso, né. E aí, claro, a gente sempre fala que, a nossa cultura ela é um grande diferencial, porque também dentro dos nossos valores tem o bom humor que complementa a disciplina, a transparência e a obstinação, que traz uma leveza, né, na reunião estratégica, traz uma leveza nas trocas, nos projetos. Então, enfim, a nossa proposta de valor, ela realmente traz uma leveza para qualquer direcionamento que tenha a ver com uma dor, que talvez seja uma dor da vida dele, de que esse negócio está travado. Então, misturei várias coisas aqui, mas a gente realmente, na reunião, né, do briefing e no direcionamento da proposta do comercial, a gente realmente consegue ressignificar e mostrar que não é assim, aquele momento, socorro, preciso de ajuda, tá, qual que é o teu olhar sobre esse negócio? Quais são os projetos que a gente vai fazer? E assim por diante. Então, são vários pontos aqui. Eu acho incrível porque tudo isso se reflete tanto na cultura para o cliente, né, de vocês, mas também para a cultura interna da organização. E aí, falando de cultura interna e até ligando com a tua ideia de segunda, que eu achei fantástica, acho que muitas empresas hoje têm potencial para mostrar o que estão fazendo para fora, porque empresa é algo realmente encantador. Eu e o Felipe, a gente pode falar muito bem sobre isso, porque entrevistando negócios a gente se encanta em ouvir histórias, ver que eu acho que para além de ver problemas, ver que eles têm solução e que essas soluções são muito criativas, são ideias de segunda, e poder o tempo todo nós sermos essas pessoas que vamos inovar. E aí, o que eu gostaria, né, que vocês contassem um pouco é sobre o projeto de Chapter que vocês têm internamente. É algo que eu acho muito rico e que fomenta essa cultura de ser uma empresa escola. E o podcast, eu acho, não deixa de ser um chapter externalizado. Como é que isso funciona hoje? Legal, acho que primeiro de tudo, dando um plano de fundo para qualquer consultoria, ainda mais por enquanto que a gente não tem a IA pensando por nós, mas para qualquer consultoria, conhecimento vai ser sempre um ponto vital, né? A 45 ela tem esse termo que são os pontos vitais, que é o que um negócio precisa fazer muito bem para ele conseguir competir no mercado e crescer. E com certeza, conhecimento vai ser comum a todas essas empresas de consultoria. E aí, ao longo dessa jornada, né, dos 10 anos da 45, não sei em qual ano, Ju, até depois me ajuda, surgiram os chapters, mas a gente entendeu que a gente precisa ativamente alimentar esse ponto vital por meio de processos, de estrutura, de momentos que vão olhar para como que eu vou fortalecer esse ponto vital de conhecimento. A gente também falou que a gente contrata pessoas muito novas, porque a gente entende que isso também é um diferencial de a gente conseguir realmente ter essa cultura que a gente entende que é a mais assertiva, que o cliente vai ter mais benefício de a gente colocar a mão na massa, de ser uma pessoa que vai também pegar junto, a gente vai conseguir formar através do nosso método. E tudo isso, de novo, só vai ser possível por meio do conhecimento. Então, entendendo que conhecimento é um ponto muito vital da 45, os treinamentos, que são os chapters, né? O chapter, então, é um termo que a gente usa para esses treinamentos internos. Eles foram essa prática de gestão que a gente vinculou ao nosso dia a dia. Hoje acontece no mínimo uma vez na semana, agora, inclusive, tem acontecido 2 vezes na semana, que são treinamentos que nós mesmos, os 4-5ers, que a gente se denomina, né? Os 4 thinkers, os 4-5ers é o nome que a gente se chama.
mas nós mesmos damos esses treinamentos internamente, né? Então, hoje a gente tem algumas trilhas de conhecimento dentro das temáticas de gestão, então estratégia, financeiro, pessoas, operação, comercial, gestão, e cada uma dessas temáticas elas têm uma série de conhecimentos específicos que eu preciso conhecer e aprender para eu conseguir evoluir naquela trilha. E aí os chapters, eles vêm como uma dessas ferramentas para a gente conseguir desenvolver a equipe nesses conhecimentos, não só conhecimentos generalistas, mas também esse conhecimento aplicado dentro da 4.5. Então, como que a 4.5 entende o financeiro, como que a 4.5 interpreta um demonstrativo, como que a 4.5 olha para a temática de relacionamento com o cliente. Então, os chapters são um momento muito rico mesmo de a gente conseguir tanto transmitir esse conhecimento, mas também da pessoa que está ministrando, ela também se coloca ali numa posição de professor, de palestrante, enfim, e ela também precisa se preparar para dar esse chapter, e nessa preparação também acontece o desenvolvimento. Então, com certeza, acho que o chapter hoje é um dos mecanismos, um desses ritos que a gente consegue trabalhar bastante esse desenvolvimento e tornar realmente uma empresa escola, que nem tu comentou, né, Beli? E acho que até complementando a Alexia, tem um ponto que eu acho que é muito importante dentro disso, é que a Alexia falou muito sobre como a 4.5 interpreta as coisas, como a 4.5 faz e olha para tal situação. E isso é porque a gente tem realmente uma cultura, a gente prioriza, né? A gente tem uma cultura muito forte, no sentido de todos os aprendizados que a gente já teve com o cliente, do tipo, levamos dessa forma, o demonstrativo não fez sentido. A gente ressignifica e implementa no nosso método, né? Então, a gente tem um método muito bem padronizado e todos os treinamentos, eles são baseados nesse método. Ele vai sendo ajustado conforme faz sentido e isso faz com que a empresa se renove a cada aprendizado novo no cliente, a gente consiga replicar nos outros contextos, no sentido de entender como entregar, entender como mostrar, entender como se comunicar. Até brinquei antes, né, que os clientes falam que a gente fala de uma forma muito parecida, é porque o nosso jeito de expressar, de comunicar as coisas acaba sendo parecido, porque a gente acredita que se eu indicar a Alexia, por mais que a Alexia seja atendido por um cliente, por um time diferente do que eu, a gente precisa estar entregando o mesmo valor para o cliente, né? Então a gente realmente prioriza por garantir esse replicar do método de uma forma realmente coerente, né? Salientando ali o lance da ideia de segunda da Alexia de trazer um podcast ali de vocês, de trazer histórias não de sucesso, mas episódios assim, né? Eventos que ocorreram, que fizeram parte da trajetória, que sempre não vai ser sempre tudo, né, vencedora, os percalços, e me veio aqui de salientar, achei importante, de o quanto também a gente aprende vendo o que não fazer, né, e a gente talvez, por mais que acredito seja uma concepção de saber o que não fazer, mas talvez a gente consuma muito mais o que fazer. O que fazer, você sabe, pensar uma literatura mais ali de farmácia, tudo, você vai lá, vai ter como ficar, como não sei o quê, como, e de talvez importante disso do o que não fazer no caso, né. Porque não fazer alguma coisa também é fazer alguma coisa. E aí um outro ponto, trazendo outra ideia de segundo aqui, aproveitando, que eu imaginei também para vocês ali, e nisso trazendo um ponto lá da frente de que a gente falou sobre da saúde, da empresa, psicólogo, e de como atrair então essas empresas ou as pessoas independente do estágio delas, do terminal, doentio ou não, mas de criar uma campanha ou fazer algo também trabalhando como se fosse um check-up médico, assim. Então, faça o check-up da sua empresa e veja se está tudo bem, porque às vezes acho que foi a Alexia que falou, não vai no médico se tá tudo bem, mas às vezes tu vai para fazer um check-up, vou ali tirar um sangue, já era, só para ver, né, tá tudo certo, chega a tal idade, começa a fazer periodicamente. Então, aí até aproveitando, fazendo o merchan, a gente tá no Outubro Rosa, então tem todo o lance
para fazer os exames, essa campanha justamente para alertar do exame periódico, que daqui a pouco a empresa vocês podiam criar, ou podia ter isso do exame da empresa. Então, vê se está tudo bem. Daqui a pouco a gente faz um examezinho aí de consultoria básica que seja além do que vocês já têm ali, que depois a gente vai fazer nós aqui de ideias e compartilhar o que é o resultado, mas de ter isso, porque daqui a pouco descobre alguma, e claro, fazer uma analogia meio macabra aqui, mas descobriu um cistozinho, então que seja uma coisinha. E além disso, o que eu tinha pensado antes também era de oferecer como se fosse esse serviço, então, além do check-up, meio parecido, mas uma consulta médica online. Então, ao invés de criar esse vínculo gigante com o cliente, também ter a opção meio pocket, assim, marquei uma hora, ao invés de ir na dermato, vamos falar aqui com os médicos, tô com uma dor financeiro. E aí a gente faz uma consultinha, não, toma tal remédio, acho que pode fazer isso. E aí, se ele vai querer ter um acompanhamento ou não, ou se nunca mais vai querer voltar e se automedicar, aí é com ele, sabe? Eu acho que é bem. Primeiro, tô adorando, né? A gente tá saindo cheia de ideias. Adorei. Mas isso é muito legal, porque eu percebo que realmente, né, a gente tem muito esse cuidado de também não banalizar um direcionamento, né? E eu só quis reforçar sobre isso, porque a gente, inclusive, quando o cliente entra, a gente tem uma pré-gestão, que é realmente um diagnóstico aprofundado, que a gente até compartilhou, que tem ambição de sócios, que a gente realmente entende qual que é o objetivo do sócio, porque muito do direcionamento vem a partir disso. Porque tem gente que vai querer conquistar o mundo e tem gente que vai querer conquistar Porto Alegre, né? Então, eu só trago isso porque o cuidado com essas consultorias pockets vem muito porque é muito fácil alguém chegar e dar um direcionamento sem ter o contexto, e aí ficar uma coisa completamente enviesada, e aí depois até qual que é o nosso nível de responsabilidade de estar direcionando, ou por exemplo, do médico não saber exatamente, não ver o exame, não ver o diagnóstico, e aí talvez indicar um remédio que não faz sentido, né? Então a gente tem muito esse cuidado, e aí trazendo assim, a gente sempre toma muito cuidado para que a 45 não se torne aquela consultoria que banaliza direcionamentos, né? Que dá pitaco, a gente fala: "Olha, a gente vai estar aqui contigo até acabar né, até acabar o diagnóstico, a gente vai estar duplando contigo, pode trocar ideias, mas vão ser pitacos depois do diagnóstico que a gente vai conseguir realmente trazer a solução que a gente acredita", né. Então, só trouxe esse ponto, porque eu acho que complementando é importante, e por isso que a Edu, né, a educação, que é o braço que a gente inclusive, né, tá lançando e vai cada vez também aprofundar e acelerar de uma forma mais consistente, ela traz a responsabilidade para a pessoa identificar e agir. Quando é a pessoa que realmente decide, toma a decisão, ela tem o livre-arbítrio e ela vai se responsabilizar pelos erros e acertos, né. No momento que a consultoria vem e direciona, a gente também tem um outro nível de responsabilização, então por isso que a gente é tão responsável na medida que a gente do que a gente tá direcionando. Então quis adicionar aqui um pontinho do porquê também às vezes os pockets possam não fazer tanto sentido. Queria mais fazer uma pergunta para o Felipe e para a Beli, mas a gente falou sobre esse estigma da consultoria, né? De às vezes também causar, quando uma empresa contrata a consultoria e tu tá do lado ali da equipe, né? Causar um estranhamento ou já um receio, ou também, talvez até para o próprio gestor e empreendedor, desse receio de contratar a consultoria, porque imagina que vai ser algo X e já tem uma ideia pré-determinada. Queria ouvir de vocês, não sei se vocês já tiveram experiências ou de ouvir falar, ou de já ter trabalhado numa empresa que contratou uma consultoria, ou até de quando vocês pensam em consultoria, assim. O que remete a vocês, e se também o que remete no sentido positivo e o que remete de um olhar não tão legal. Olha, eu já ouvi algumas palestras, né, de consultoria, e brincando então com a minha experiência pessoal, normalmente o que se percebe é muito a inflexibilidade de quem está recebendo a consultoria, mas me colocando no meu próprio lugar, hoje eu estou fazendo uma consultoria de carreira e ela é muito positiva para mim, mas tem momentos que eu escuto que eu não quero. Então, eu acho que vai muito da pessoa estar aberta a receber
E o que vocês falaram antes de consciência, para mim faz muito sentido, da gente ter a consciência do que pode mudar e de que aquilo é benéfico e vai te levar para o lugar que tu quer, que também entra no autoconhecimento. Então, para mim, parece que a consultoria está muito ligada a um trabalho de clareza e de dar luz, dar sentido às demandas dos clientes. Então, de forma geral, eu vejo como algo positivo e jamais como algo que teria motivo de vergonha. Legal. Como é que tu vê? Acho que trazendo duas visões, talvez a visão mais do empregado e de experiências em empresas, trabalhando em empresa e que teve ou não consultoria, mas de talvez pensar mais como o herói ou o salvador, ou talvez uma alternativa para que coisas que não só, de repente, mas que eram compartilhadas assim, de pô, mas podia ser assim, podia ser assado, isso aí, né? E aí, às vezes, tentar mudar coisas ou cultura, que às vezes é um processo, né? De que talvez isso seria um acelerador, então o herói ali que a gente brincou até antes no aquecimento de o quanto era herói ou vilão, tudo. E agora trazendo uma visão de fora, independente de empregado ou não, e conversando aqui com vocês, eu gostei muito e vejo muito, eu defendo muito o lance das referências e a importância das referências na vida das pessoas, assim. E a importância e o impacto da falta de referências que isso causa, seja para criança, adolescente, adulto, para a vida inteira, mas principalmente talvez no início de formação de personalidade e de passos iniciais ali. Então, trazer mais referências para perto de si e somando, acredito que só tenha a potencializar, conforme vocês mesmo trazem, porque é mais gente pensando, é mais, muitas vezes vai trazer vocês que vão ter uma visão diferente ou que já passaram por isso com outro cliente e que, como a gente falou, a pessoa provavelmente vai estar naquela visão meio fechada e talvez desesperada ou não, ou com muito voando alto, sonhando e às vezes talvez ter que baixar um pouquinho nesse momento para depois sim voltar. Então eu sempre defendo isso, acredito que tendo essas referências elas só somam, assim, vai ser sempre bom. E pedir ajuda, seja usando aqui esse conceito e tendo isso como na cabeça com um bom sentido, e é sempre bom, sempre vai ajudar, vai somar, seja para dizer o que fazer ou descobrir o que não fazer. Eu acho que aqui complementando, né, o que tu tá falando, sobre os colaboradores, os nossos clientes, né, eh, e sobre essa percepção que a gente que acaba tendo, às vezes, de consultoria, de uma forma negativa, do tipo: "Ai, tu vai me dizer o que tu vai fazer, mas tu não tá aqui fazendo", né. A gente sempre ouve isso, assim, essa resistência em algum nível, e a gente compreende. E eu acho que esse é um ponto, assim, a gente tem uma cultura de se colocar também no lugar do colaborador e do próprio sócio, e entendendo como também, aos poucos, a gente cria até um ambiente de confiança para mostrar que a gente está ali para potencializar aquela empresa, e a empresa sendo potencializada, todo mundo ganha. A gente até estava trocando sobre isso em relação a ser heróis ou não ser heróis. Muitas vezes, né, a maioria das vezes a gente acaba sendo não sendo heróis, mas se colocando num lugar de conquistas, de impacto positivo na vida das pessoas, porque a nossa intenção é fazer a diferença naquele negócio, e o negócio, né, prosperando, acaba que todo mundo também tem um impacto positivo, né, então mas com certeza tem um olhar inicial que é: "Deixa eu ouvir tua percepção, deixa eu te trazer o que que eu enxergo aqui", né. Então, enfim, é sempre um desafio nosso, mas, assim, na maior parte das vezes a gente acaba conseguindo realmente fazer a diferença e levar, um impacto muito positivo, assim, na vida de todo mundo que nos cerca também. Bem incrível. Eu me dei conta de que a gente não respondeu a pergunta que tu fez no início do episódio, do porquê o nome ser 45. Eu e o Felipe, a gente estava conversando antes sobre, e a única coisa que eu sei é que tem a ver com temperatura. Não tem? Eu acho que tanto que eu acabei tendo ato falho e respondendo antes, porque eu falei 45 e pelo que eu saiba é o lance, eu meio que sempre chamei 45
porque é por conta do grau, não é? Que é o risquinho, e aí é 1 grau. Agora, o porquê... Eu não lembro se alguém já tinha conversado disso tudo, mas eu sei que tinha isso na cabeça, assim, tanto que eu sempre chamei 45, 45. E aí, hoje, ensaiando ali com a Belle e tudo, não, mas é 4, 5, eu... 4, 5, 4, 5, e não consegui tirar mais. Mas aí eu não sei se existe... E genial com o lance do logo, tudo, do brand, mas... E tem alguma coisa junto com... Aí vocês dão o grande finale do porquê esse 45 graus. Boa, então sim, 45 graus no sentido do ângulo e não da temperatura. Mas sim, o motivo é que o ângulo de 45 graus, daí engenheiros, sou administradora, né? Mas o ângulo de 45 graus, ele é um ângulo que num lançamento, ele atinge o maior alcance. Então, a proposta de valor da 45 é potencializar as empresas. Já até tem o emoji que representa a marca, que é o foguete, né? E é claro, o foguete também ele não é lançado em 45 graus, mas muito nesse viés de que num lançamento, se tu lança a 45 graus, vai ter o maior alcance possível. Então, de a gente ser essa figura que vai levar a empresa de um ponto A a um ponto B, né? Então, um pouco ambiciosas, né? Mas... Não, e até o alcance em relação às pessoas, né? O desenvolvimento das pessoas aqui dentro, a gente sempre fala. Parece que aqui a gente realmente consegue se tornar as melhores versões da gente, assim. Porque tem um olhar de autoconhecimento, de lidar com tantas pessoas, em tantos contextos, se colocar num lugar de desconforto em muitos momentos. Então isso faz com que a gente também tenha que constantemente se desenvolver, até para entregar e para fazer a diferença. Então é o alcance, eu acho que em todos os sentidos, assim, né? O maior alcance. Então essa é a resposta. Então vamos encerrando aqui a nossa conversa, que com certeza foi lançada a 45 graus aqui. 45 graus. É que ambos é grau. Ambos é a mesma coisa, grau. E agradecer vocês, foi muito especial, assim, eu acredito que dessa temporada que a gente está fazendo agora, aqui no Ideias, de trazer arrobas, empresas, instituições, assim, de ser o ponto de partida para a conversa e para trazer ideias de segunda, foi aqui talvez mais, né, botando e não querendo fazer mais, a empresa mais renomada, assim, ou mais consolidada, talvez, nesse foguete, então. E a gente estava até meio nervoso, assim, antes de fazer em relação a isso. E então agradecer que foi, acredito, muito, muito bom. E com certeza isso depende da gente termos mais episódios para mais ideias de segunda, porque acredito que por conta de vocês e do dia a dia, o que não vai faltar é assunto. Pessoal, muito obrigada mesmo. Ficamos super honradas, né, Alexia, quando a gente recebeu o convite. A gente realmente, né, consumiu ali, viu os conteúdos. A gente achou super legal mesmo. E estamos à disposição aí, né? Acho que também o negócio de vocês é um negócio, então a 45 tá aí também. Podemos conversar sobre isso. E muito felizes aí pela forma de condução também de vocês. A gente gostou muito, com certeza. Gente, muito obrigada. Acho que com certeza também a gente abre agora as portas para também vocês abrirem com os nossos clientes, inclusive a gente fazer a consultoria de vocês do podcast, né, que a gente brincou aqui. E até estava vendo que vocês comentaram no podcast de vocês de que uma empresa que vocês gostariam de entrevistar era o Brasco. E o Brasco, como uma curiosidade, foi o nosso primeiro cliente. Então, em 2015, o Brasco foi, não sei se foi o primeiro ou um dos primeiros, e a gente tem uma admiração muito grande pela história deles. Então, né, a gente tá um contato ali também de ter essa entrevista. Mas brincadeiras à parte, muito obrigada pelo convite. Foi meu primeiro podcast, falei, né, e achei muito legal quando eu vi também os conteúdos de vocês. Acho que é uma proposta diferente, tenho certeza que vai ter muito sucesso pela frente, e muito obrigada. Mais uma vez, agradecer em nome do Ideias de Segunda, e para nós foi uma honra estar ao lado de vocês e estar tendo tantas trocas positivas com uma empresa que a gente já veio sabendo que era muito boa, mas agora, certamente, o foguete decolou mais alto ainda e a gente vê a riqueza que vocês têm em cultura, em valor. Eu imagino que isso deva ser maior ainda da percepção do cliente. Obrigada.
E se você teve a sua ideia de segunda, não deixe de compartilhar conosco se tiver ideias também relacionadas a 45 ou a outras empresas que podem estar aqui conosco. Não deixe de nos informar. Um beijão e segundou!